vídeo passado terminou mais ou menos como o Império Contra-Ataca. Até teve uma boa notícia, mas o panorama geral é terrível. No Império Contra-Ataca, se você não lembra, o Luke é jogado para fora lá da espaçonave depois do combate com o Darth Vader, mas ele não morre, o que é uma boa notícia, mas tá tudo caindo aos pedaços. E no caso da aula passada, os alemães até não conseguiram invadir e perderam a Batalha da Inglaterra, mas todo o panorama em volta era sombrio. Não havia esperança de que os Estados Unidos fossem entrar na guerra, né? O Roosevelt não se manifestava nesse sentido, e a Europa estava cada vez mais caindo nas mãos dos nazistas. E nesse vídeo, a coisa só vai piorar. Talvez 1941 tenha sido o momento em que o ano em que a expansão nazista foi a mais veloz e a mais impressionante. Já no início do ano, eles vão para o norte da África, e a expansão do Afrika Korps, que era, enfim, o segmento lá do exército alemão que foi destinado ao norte da África, no início o seu avanço é muito rápido. Os caras parecem um rolo compressor, e a ideia deles é chegar até o Egito, chegar até o Canal de Suez, e quem sabe até chegar até a Índia, para aí sim afetar o Império Britânico, não só simbolicamente, mas economicamente, já que a Índia era bastante importante para a Inglaterra. Em seguida, mais para o meio do ano, o Hitler começa uma nova ação agora pelos Balcãs, pela Península Balcânica. Tudo começou, em parte, por um ataque do Mussolini, que quis aproveitar lá o bom momento dos nazifascistas, mas se enrolou um pouco na hora de conseguir realizar o seu objetivo, e aí o Hitler achava que o eixo não podia ter derrota, mesmo que não fosse dele, tinha que sempre estar vencendo, e sempre vitórias impressionantes, e aí ele vai lá e ajuda o Mussolini na região e conquista praticamente os Balcãs inteiros. Mas o mais impressionante de 41, e o mais surpreendente num certo sentido, em outro até não, foi a invasão da União Soviética. Por que diabos ele invadiu a União Soviética? Eles não tinham acabado de fazer um acordo de não agressão? Para responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma série de reflexões. A primeira delas, e talvez a mais óbvia de todas, é que o Hitler sempre quis invadir a União Soviética, né? O anticomunismo é uma parte fundamental da ideologia nazista e do pensamento do Hitler. Então, era quase impossível que o governo nazista, a Alemanha nazista, em algum momento não atacasse a União Soviética, já que o Hitler dizia repetidamente, e os nazistas diziam repetidamente, que precisavam acabar, aniquilar a União Soviética, o comunismo, o marxismo. É quase como a questão dos judeus. Era impossível para os nazistas não tomarem alguma atitude contra os judeus depois de anos dizendo que eles eram culpados pela derrota na Primeira Guerra Mundial, pela crise econômica. Então, era uma coisa que certamente ia acabar acontecendo dada a ideologia nazista. Agora, por que naquele momento? Aparentemente, o que o Hitler pensou foi o seguinte: olha, para a guerra terminar, a Inglaterra tem que desistir, né? Ela tem que se render, ou ela tem que fazer um acordo. O Hitler percebia que a invasão da Inglaterra estava cada vez mais distante. Então, o que aparentemente ele pensou é o seguinte: bom, a Inglaterra está esperando ou a entrada dos Estados Unidos ou a entrada da União Soviética. Os Estados Unidos vinham se mostrando cada vez mais parceiros da Inglaterra, com medo, digamos assim, e alerta para o perigo que a Alemanha nazista representava. Mas o Roosevelt andava a passos lentos. Ele trabalhou para aprovar um subsídio, uma ajuda, né, empréstimos à Inglaterra, que foram essenciais para a Inglaterra continuar na guerra. Eles podiam pegar, enfim, material, arma, alimento e tal, e pagar depois. É quase que concediam empréstimos sem nenhum pagamento num primeiro momento. Isso foi muito importante. E o Hitler sentia que aquilo podia evoluir para uma entrada dos Estados Unidos, embora não a curto prazo. A outra esperança da Inglaterra era talvez a União Soviética. Era talvez a União Soviética romper o pacto absurdo e contraditório que ele tinha com a Alemanha e atrapalhar os planos alemães. Então, o que aparentemente o Hitler pensou é o seguinte: bom, quanto aos Estados Unidos eu não posso fazer nada, eu só posso terminar a guerra antes deles entrarem. Quanto à União Soviética, o que eu posso fazer é destruir eles agora. Porque se eu destruir eles agora, se eu derrubo o Stalin agora e conquisto a União Soviética, ou coloco um outro governo pró-nazista lá, os ingleses vão ficar isolados.
e aí eles não vão ter mais como adiar aceitar a minha vitória no continente. Então, o Hitler talvez tenha decidido naquela hora para encurralar os ingleses antes de uma possível entrada dos Estados Unidos. Uma coisa importante para essa definição é também o preconceito nazista em relação aos soviéticos e ao governo comunista. Como ele achava que aquilo não funcionava, que aquilo era uma bagunça, aquilo era inferior, ele tinha certeza de que venceria a União Soviética em algumas semanas. Ele faz algumas contas, talvez ali 10 semanas, ele achava que teria derrubado o Stalin, e isso estava, enfim, um cálculo a partir da certeza da superioridade alemã, o que vai se mostrar, evidentemente, bastante equivocado. A invasão da Alemanha à União Soviética é um marco fundamental da guerra por muitos motivos. Primeiro deles, ali na ida para o leste, começa o que o Hitler chamou e os nazistas chamaram de solução final. Há hoje em dia muita clareza de que essa ordem foi dada de forma mais ou menos explícita, de que essa ida para o leste seria o início da aniquilação total dos judeus europeus. Durante muito tempo pensou-se dentro da Alemanha nazista em achar um lugar para mandar os judeus, falou-se em Madagascar num determinado momento, mas era nada funcional, como muitas das ideias do Hitler e da Alemanha nazista. Mas nessa ida para o leste, como havia um número gigantesco de judeus, né, no leste europeu, o Hitler dá essa ordem de que agora era a hora de começar a planejar, achar um jeito, encontrar uma maneira de aniquilar os judeus, o que mais tarde vai ficar conhecido como Holocausto. É só nesse momento, por exemplo, que os campos de trabalho que existiam, para onde iam prisioneiros de guerra e opositores ao regime, uma coisa que existia já há muito tempo, os ingleses tinham feito campos de trabalho já na guerra na África do Sul, lá na Guerra dos Boeres, isso não era totalmente incomum. Os Estados Unidos fazem na Segunda Guerra Mundial, colocam os japoneses lá, mas a partir da invasão à União Soviética, alguns campos de trabalho da Alemanha nazista viram campos de extermínio. E aí, cujo objetivo não é mais produzir material de guerra, mas sim fazê-los trabalhar até a exaustão e matá-los da maneira mais prática e ao mesmo tempo dolorosa. Não havia muita clareza assim do que fazer e como fazer, cada campo decidia, mas enfim, foi o desastre que a gente sabe que foi. Por outro lado, essa invasão é um fato importantíssimo para o Churchill. O Churchill fica bastante contente, animado com essa invasão, porque vê naquilo uma oportunidade de trazer o Stalin para o seu lado. Embora ele tenha sido criticado, como assim a Inglaterra vai se unir aos comunistas, e ele diz uma frase clássica que é: se o Hitler invadir o inferno, eu faria um comentário favorável ao diabo. Então ele diz: olha, eu detesto o comunismo, detesto o Stalin, de fato detestava as duas coisas, mas nesse momento é preciso escolher um inimigo, e o nosso inimigo são os nazistas. Eles representam algo ainda pior. E aí imediatamente ele entra em contato com o Stalin e começa a costurar um acordo com ele de lutar em conjunto. Um detalhe importante desse ataque é que o Hitler decidiu dividir as suas tropas em 3 partes. Ao invés de concentrar tudo no caminho a Moscou para tomar a capital, ele manda uma parte das suas tropas para Leningrado ao norte, que seria uma conquista bastante simbólica, né, a cidade do Lenin. A outra parte para Moscou, para tomar, enfim, o poder, e uma parte das tropas vai para o sul, passando ali pela Ucrânia em direção a Stalingrado, que era uma região não só importante para abastecer, temos de abastecimento de alimento, mas também de fonte de energia, petróleo e etc. Olhando de agora, a gente pode acusar o Hitler de uma certa burrice ou de um erro, de ter errado, porque ao dispersar suas tropas ele diminuiu a sua força. É óbvio, né? Aquela história de engenheiro de obra pronta. Depois que deu errado, é fácil dizer que deu errado. Mas talvez, de novo, né, reforçado pelo preconceito e pela pouca estima que o Hitler tinha aos soviéticos, ele achava que daria para alcançar os 3 objetivos ao mesmo tempo. E essa impressão dele parecia estar correta.
Você tem um avanço bastante rápido, veloz, impressionante dos nazistas sobre a União Soviética nesses primeiros meses. O irônico é que o Stalin tinha sido avisado muitas vezes por vários espiões de várias ordens, espiões soviéticos, pelos ingleses, de que um ataque alemão estava a caminho, mas o Stalin achava que estava sendo enganado, que as pessoas estavam querendo jogar ele contra o Hitler, que o Hitler não estava pronto ainda para atacar ele, e ele não se preparou. É claro, ele tinha feito alguns movimentos, né? Ele tinha levado, por exemplo, as indústrias bélicas soviéticas para longe da fronteira com a Alemanha, justamente por causa de um ataque. Mas naquele momento ele não tinha um plano de contra-ataque muito claro. E isso faz com que os alemães deitem e rolem nos primeiros meses da guerra. Quando chega dezembro, o panorama é sombrio. Como eu disse, parecia que o Hitler era praticamente invencível e todas as notícias pareciam confirmar isso. Se o Churchill teve esperança no momento em que o Hitler invadiu a União Soviética, no fim de dezembro de 41 isso não parecia ter dado nenhum resultado. E aí acontece o outro evento fundamental da guerra do ano de 41, que é o ataque japonês aos Estados Unidos. Mas isso fica para o outro vídeo.